Olá, pessoal. Hoje a gente vai retomar, né, de onde a gente estava dando o assunto inicial, como eu falei para vocês. A gente estava vendo alguns conceitos iniciais relativos a essa introdução na temática da gente dentro da gestão financeira. E hoje a gente vai avançar para a análise em si das demonstrações, não só a análise das demonstrações, mas também para que vocês possam compreender mais um pouco todos os fatores que influenciam a gestão financeira das entidades. Então, dando continuidade ao que a gente estava vendo aqui, a gente viu na aula anterior que existem diversos fatores que podem influenciar na gestão financeira das entidades. E você, enquanto gestor financeiro, analista, vai precisar estar atento para todos esses indicadores para que você possa tomar uma decisão dentro do ambiente corporativo. Então, as empresas, elas estão inseridas dentro de um contexto econômico. Então, por sua vez, esse contexto econômico ele vai influenciar diretamente todas as decisões da empresa. Então, a gente vai ter que fornecer informações tanto internas como informações externas. Esse fornecimento de informação, ele tanto pode ser a geração dessas informações, a depender da função que você esteja exercendo, como também essas informações podem já estar prontas e você fazer a análise. Então, é importante que entenda, de modo geral, tendo em vista que pode estar posicionado em qualquer uma dessas vertentes. Então, dentro dessa nossa linha de raciocínio, o ambiente macroeconômico, ele vai determinar as forças de mercado que vão influenciar a demanda e a oferta das empresas. Então, a taxa de inflação, as crises, sejam em contextos internos dentro do país ou exterior, tudo isso vai influenciar a força produtiva das empresas. Então, é preciso que esteja atento, seja você enquanto investidor dessa empresa, ou seja você enquanto gestor interno dessa empresa, quais são as variáveis que podem impactar a minha empresa. Então, eu tenho que estar atento ao setor que está inserido. Então, por exemplo, eu estou numa situação que eu estou visualizando uma crise financeira que está impactando fortemente o setor X. Então, se a minha empresa ela está inserida nesse setor X, então digamos aqui um exemplo, o setor de agronegócio, então eu tenho que, se eu sou gestor de uma empresa do agronegócio, eu tenho que estar atento que é uma crise que tem um impacto maior nesse setor, então eu tenho que verificar quais são as medidas que eu vou tomar para que eu possa, no longo prazo, fazer com que a empresa consiga se perpetuar e não ser tão afetada diante desse contexto do ambiente macroeconômico. E o ambiente empresarial vai ser justamente esse ambiente interno. Então, vai estar ligado aí às decisões de investimento interno da empresa, de endividamento, de estoques, de produção, em que vocês vão tomar as decisões relativas às escolhas em si, da operação mesmo da empresa, né, dentro do seu segmento. Então, essas vão ser as informações internas. Essas informações internas, elas são obtidas através dos relatórios financeiros, dos demonstrativos contábeis, e essas informações externas, elas vão ser obtidas analisando o ambiente setorial e o ambiente macroeconômico. Hoje a gente vai estar dando uma ênfase aqui a essa análise partindo do pressuposto do ambiente interno. A gente discorreu um pouquinho aqui a parte já do ambiente externo na aula anterior, mas para contextualizar aqui para que vocês possam retomar. Então, as demonstrações contábeis obrigatórias que todas as empresas têm que adotar e que vão servir como base informacional para a tomada de decisão na gestão financeira da entidade são as seguintes: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, que a gente chama DRA, demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa do período, as notas explicativas, que vão servir como base, suporte, para que você possa compreender mais facilmente aquelas informações que estão elencadas nos demonstrativos mais técnicos,
as informações comparativas com o período anterior, ou seja, todos esses demonstrativos, eles devem vir acompanhados das informações de períodos anteriores, para que a gente possa acompanhar a evolução histórica e verificar, como a gente vai ver aqui a partir dos indicadores, se a empresa está operando com liquidez ou não, se ela está obtendo retorno. Então, tudo isso a gente vai fazer a partir da análise histórica. E temos também a demonstração do valor adicionado. Essa demonstração, ela não é obrigatória para todas as empresas, ela se torna facultativa para as empresas em geral e obrigatória para empresas de capital aberto. Para a análise em si, que será feita aqui, é necessário que a gente dê um enfoque maior para as demonstrações do tipo balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, tendo em vista que são as demonstrações que vão dispor de informações mais completas para esses tipos de análise que a gente vai fazer. Então, o balanço patrimonial, ele é um demonstrativo que mostra a posição da empresa em um determinado período, a gente chama de demonstrativo estático, onde ele vai estar evidenciando a posição financeira daquela empresa naquele período. Então, por exemplo, essa aqui que eu trouxe para vocês são 3 períodos, né? Como eu falei para vocês, é necessário que essa informação ela seja disponibilizada historicamente, ou seja, que a gente possa ter um período aqui de pelo menos 3 períodos para que a gente possa fazer uma análise comparativa de evolução, onde é que a gente pode estar verificando possíveis problemas que possam afetar a continuidade da empresa, né? Como a gente viu na aula anterior, o foco das empresas é perpetuidade, é continuar, né? E por essa razão de continuidade, elas buscam oferir lucro e resultados que suportem aí, que venham a trazer um retorno maior do que o investimento de capital que essas empresas realizaram. Então, os empresários, os sócios, os proprietários, como a gente fala, eles vão investir na empresa e, por sua vez, eles vão querer um retorno superior ao capital investido, bem como um retorno superior também àquele capital que ele adquire de terceiros, através do custo dessa dívida, e que aí vai ser representado justamente pelas taxas de juros vigentes. Então, todo esse retorno tem que ser superior a esses custos, o custo do dinheiro, do valor do dinheiro no tempo. Então, a gente vai ver que, a partir de alguns indicadores, a gente consegue visualizar toda essa evolução. Então, aqui no balanço patrimonial, a gente consegue perceber que a gente vai ter aqui o ativo circulante e o passivo circulante. Quando a gente fala circulante, está ligado aqui ao curto prazo, né? Então, são de acordo com a liquidez, estão elencadas aqui todas as contas de acordo com o nível de liquidez dessas contas. Então, por exemplo, aqui o caixa, equivalente de caixa, é a conta que tem a maior liquidez, ou seja, ela é mais facilmente aqui convertida rapidamente em dinheiro. Então, é um dinheiro aqui já disponível. E assim, por conseguinte, e não circulantes são aquelas contas representativas de longo prazo, superior aqui a 12 meses. Bem como o passivo circulante vão representar aqui as dívidas, as obrigações de curto prazo, e o patrimônio líquido vai representar o capital aqui dos sócios, bem como as reservas também que serão constituídas. Então, de acordo com a análise dos indicadores que a gente utiliza para poder fazer algumas diferenças e verificar como que está a situação empresarial, a gente vai ter aqui o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca, que são de maiores destaques dentro da análise de liquidez da empresa. Então, o índice de liquidez corrente, ele vai evidenciar aqui a posição financeira da empresa para fazer frente ao pagamento das suas obrigações correntes de curto prazo. Então, se esse índice ela apresenta um resultado superior a 1, demonstra que a empresa ela consegue, no curto prazo, pagar suas dívidas de curto prazo sem ter que ser necessário realizar uma captação de recursos em outras fontes, sem ter que realmente elevar o seu nível de endividamento. A liquidez seca, ela retira daqui os estoques, nesse caso aqui, os estoques, ele tem uma liquidez menor em relação às outras contas, como a gente viu aqui, caixa, equivalente de caixa. Então, imagina-se aqui que os estoques,
para que ele seja convertido em dinheiro, para que eu possa fazer frente ao pagamento das minhas obrigações correntes, que é o passivo circulante, eu teria que, primeiramente, vender esses estoques. E muitas das vezes, dependendo da situação, a empresa pode muito bem ficar com esse estoque parado, não conseguir vender. Então, aqui seria uma forma mais segura de eu verificar se, mesmo que eu não consiga vender esse estoque, eu ainda tenho recurso financeiro para fazer frente a esse meu passivo circulante. Então, aqui, nesse caso, se esse índice ele apresentar um valor inferior a 1, vai estar demonstrando que eu vou ter que realizar aqui a venda desses meus estoques para que eu possa fazer o pagamento dessas minhas obrigações correntes. Então, aqui a gente já vai conseguir ver um aumento no risco empresarial e já possíveis problemas que podem estar impactando o resultado positivo da empresa no final do período. Então, aqui para a gente fazer uma análise, observando alguns resultados, trouxe para vocês aqui alguns resultados, a gente vai focar aqui na liquidez corrente e liquidez seca de 3 períodos. Então, como eu falei, a gente analisa, né, o contexto histórico, e aqui, digamos que a gente está analisando aqui, está verificando a liquidez corrente. Então, a gente pode verificar que a partir desses resultados, para cada R$ 1 que a empresa ela dispõe de recurso financeiro, ela tem aqui para quitar o seu passivo circulante no período 1, 3 e 31. Então, nos 3 períodos, embora tenha havido uma queda do período 1 para o período 3, a empresa ela ainda consegue se manter aqui com uma liquidez boa para fazer frente ao pagamento desses recursos. E aí a gente tem que verificar mais, né, a fundo para verificar o que é que aconteceu com essa empresa para que ela tivesse essa queda. Por mais que seja uma queda pequena, é necessário que seja também feita essa investigação. Então, isso aqui já sinaliza para a gente algo para que a gente possa buscar fazer uma outra análise seguinte. A liquidez seca mostra que mesmo que a empresa não consiga vender os seus estoques, ela ainda tem um resultado favorável. Ou seja, ela tem aqui um resultado no período 3 de 2,38. Então, ela consegue pagar o seu passivo circulante, ainda consegue manter uma posição positiva, que vai auxiliar ela para os períodos posteriores, digamos aqui um período 4, e tem só que a gente está sempre verificando e ajustando o que é que está fazendo, causando essa queda. Como eu falei, por mais que seja uma queda pequena, mas é necessário que seja verificado, né? Tem que fazer as indagações, levantar aqui inferências, hipóteses. Será que a empresa ela está tendo essa redução aqui em relação ao ativo, ela teve uma redução de ativo circulante, ou ela contraiu mais dívida no passivo circulante? E o que é que está ocasionando isso? Será que seria necessário fazer alguns cortes de obrigações correntes, qual que seja o tipo de obrigação dentro do passivo circulante? E aí, você volta a analisar se o ambiente econômico e setorial está causando também. Então, lembrando que a análise não é feita apenas de forma interna. O que pode estar ocasionando esses resultados dentro da empresa pode estar sendo advindo de fatores externos. O ambiente macroeconômico, por exemplo, pode estar impactando diante de um ambiente de crise. Eu estou ali com o meu passivo circulante, mantendo meu passivo circulante, digamos, eu tenho uma folha ali, obrigações trabalhistas, mas eu não estou tendo um resultado favorável, não está entrando um fluxo de caixa suficiente na minha empresa, porque eu não estou conseguindo vender aí à vista, ou nem tão pouco até a prazo, a curto prazo, ou minhas aplicações financeiras também não estão trazendo retorno positivo diante desse contexto de crise, então eu vou ter aqui afetada a minha liquidez corrente e a minha liquidez seca. Então, nesse caso aqui, tem que ser tomadas medidas. Será que seria necessário fazer um corte de gastos nesse sentido de obrigações trabalhistas ou até outro passivo, para que eu possa manter a minha liquidez corrente? Então, tudo isso você, enquanto gestor financeiro, tem que analisar. Então, você tem que analisar desde o demonstrativo financeiro, ele vai sinalizar o ponto inicial e buscar explicações dentro da análise setorial da empresa, o segmento que ela atua, dentro da capacidade operacional dela, que é como a gente vai ver, a análise de rentabilidade, a margem operacional, se ela está conseguindo manter a sua atividade, suas vendas, e o contexto econômico impactando também aqui. Então, os índices utilizados para análise de rentabilidade, que a gente pode analisar aqui, que traz uma maior efetividade, seria o retorno sobre o ativo, ROA, que vai representar aqui quanto dentro do meu lucro operacional
eu estou tendo de retorno de acordo com aquilo que foi investido no meu ativo, a representatividade percentual disso, qual o retorno que eu investi, que eu estou obtendo aqui dentro do que eu investi no meu ativo total. Já no meu retorno sobre o patrimônio líquido, eu vou estar analisando aqui qual é o retorno que os sócios eles estão obtendo efetivamente. Então, depois que eu apurei meu lucro líquido, quanto que efetivamente vai ser aqui, né? Vai ter uma representatividade que vai poder ser distribuída aqui para os sócios a partir do capital que eles investiram. Então, isso aqui vai sinalizar também algo, vai sinalizar se realmente a minha capacidade operacional, minha geração de receita através das vendas, da minha capacidade operacional, ela está trazendo retorno para esse capital que eu investi. Porque, como eu falei lá no início para vocês, é necessário que a empresa ela traga um retorno superior ao capital investido, bem como ao custo desse capital. E aqui o retorno sobre o investimento é justamente aqui a proporção do meu lucro operacional, que aqui vocês têm que ter atenção, gente, que o lucro operacional ele é diferente do lucro líquido. Então, o lucro operacional ele vai representar aquela parcela do lucro que foi obtido das minhas atividades operacionais. Não necessariamente aqui vai estar contando com outros custos referentes aqui, por exemplo, a impostos, o imposto de renda e a contribuição social. Então, aqui eu vou estar olhando a proporção do que eu investi dentro desse meu lucro operacional. Que aqui o investimento vai ser o ativo total menos o passivo de funcionamento, seria que o passivo circulante. O investimento seria o meu passivo aqui oneroso, mais o meu patrimônio líquido, que seria aqui o passivo circulante, não circulante, mais o meu patrimônio líquido. Isso aqui eu vou somar, vou colocar aqui como sendo o meu investimento médio. E vou pegar o lucro operacional disponível na demonstração do resultado do exercício e vou calcular aqui essa proporção do meu retorno sobre o investimento. Então, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, essa empresa aqui, ela tem um passivo oneroso de R$160, representado por empréstimos e financiamentos. Mais R$1.000 de exigível a longo prazo, que é o passivo não circulante, essa exigência vai além de 12 meses, mais 1.600 aqui do patrimônio líquido. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2.760 de investimento. E aí, meu investimento total aqui vai ser representado pelo meu ativo total, mais o meu passivo de funcionamento. Então, nesse caso aqui, a gente já vai estar com esse valor representativo de 2.160. Então, aqui ainda dentro da análise de rentabilidade, a gente vai olhar a lucratividade. Como eu falei para vocês, é necessário que a empresa avalie sua capacidade operacional diante do segmento que ela opera e ainda como se ela realmente está tendo efetividade, se está tendo uma margem de contribuição que vai cobrir minhas despesas e meus custos fixos e ainda assim eu vou conseguir operar em lucro. Então, a empresa ela não pode buscar aqui operar no ponto de equilíbrio apenas. O ponto de equilíbrio aqui é quando a empresa ela consegue pagar os seus custos e despesas fixas e variáveis, mas ela não consegue obter lucro, um excedente além disso. Então, ela tem que operar para obter lucro. Então, esse é o objetivo da empresa. Então, a margem operacional vai ser aqui o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas e a margem líquida vai ser justamente o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Então, dentro aqui da DRE, analisando o EBITDA, então o EBITDA hoje em dia é bastante utilizado dentro da análise das demonstrações financeiras, mas de forma bem mais simplificada para que vocês possam conseguir visualizar. Ao analisar a DRE, a demonstração do resultado do exercício, que é disponibilizado pelas empresas de capital aberto, disponibilizam todos esses relatórios no seu RI, que a gente chama que é a relação com investidores. E se for uma empresa de capital fechado, se você não for investidor, mas for gestor, você vai estar em posse desses demonstrativos.
Então, o EBITDA aqui vai ser justamente o que a gente comumente poderia falar, que seria as receitas. A gente tem aqui a receita bruta, ou faturamento, que a gente chama, menos o CMV, e aqui vai obter o lucro bruto, menos as despesas operacionais, são as despesas aqui associadas à atividade operacional da empresa, e a gente vai ter o que a gente chamaria aqui de receita bruta, de receita líquida, no caso, a receita bruta inicial e depois a receita líquida, que hoje a gente pode visualizar como sendo EBITDA. Então, o EBITDA vai ser o resultado dessa minha operação. Então, ela vai me indicar aqui se a empresa está conseguindo atuar aqui de forma positiva, e ela está conseguindo realmente ter uma capacidade produtiva efetiva que possa me trazer retornos e que possa fazer frente de modo que eu consiga custear minhas despesas e os meus custos relacionados à minha atividade operacional, ou seja, custos e despesas necessárias para que a empresa continue operando. E aí vai estar incluído o quê? As despesas relacionadas a pessoal, mão de obra, que está diretamente ligada ali, seja despesa administrativa, ou o pessoal direto relacionado à atividade, seja elas for de serviço ou industrial, e os custos relacionados aqui com matéria-prima, que está representado justamente pelo CMV. Então, tudo que é ligado aqui à operacionalização para que esse produto final ele seja vendido e que ele chegue ao consumidor e que vai demonstrar se a empresa ela está conseguindo revender, está conseguindo manter a sua capacidade produtiva e conseguindo realmente obter receitas favoráveis, vai estar demonstrado aqui pelo EBITDA. Justamente depois a gente vai reduzir aqui as despesas com depreciação, despesas financeiras e provisão com IR. Por essa razão que muitos, para saber o resultado realmente do EBITDA, utilizam a forma de somar, né? Pegar aqui as despesas com depreciação, amortização, despesas financeiras, impostos e somar aqui com as receitas, aqui com o resultado, né, da empresa, o resultado para que possa chegar no EBITDA. Mas aqui a gente pode obter de uma forma mais simplificada, analisando pontualmente a DRE. Então, nesse momento aqui, que é o nosso segundo momento, nosso segundo encontro, o foco é justamente esse, é despertar essa análise enquanto gestor financeiro, enquanto analista, conseguir verificar e conseguir fazer com que vocês visualizem a empresa como uma pessoa, né, sendo que como uma pessoa jurídica, e por ser uma pessoa jurídica que tem por objetivo, como foi falado desde o outro momento, tem o objetivo de obter lucro e se manter no mercado, mas não só se manter, conseguir sempre se manter no estágio aí de ciclo de vida de uma empresa que sempre está avançando. Então, o objetivo da empresa não é que ela vá da maturidade para o declínio, mas que ela consiga se perpetuar e obter retornos cada vez mais superiores, crescer, expandir. Então, seja essa empresa de capital fechado ou capital aberto, esse projeto de expansão, de lucro, de resultado, ele vai fazer toda a diferença a partir do momento das decisões de investimento e as decisões financeiras que são feitas dentro da empresa. Então, essas decisões, sempre lembrando, devem ser tomadas analisando todos os indicadores, sejam indicadores internos, que são os indicadores que a gente viu aqui de análise das demonstrações, sejam indicadores de liquidez, de rentabilidade, todos os indicadores aqui que possam evidenciar e me sinalizar possíveis problemas ou oportunidades dentro da empresa. E, atrelado a isso, analisar o ambiente aqui no qual a empresa está inserida, seja o segmento que a empresa, né, atua, aqui o ambiente setorial, e seja também associada ao ambiente macroeconômico. Então, todos esses três ambientes, eles têm que estar conversando, vocês têm que estar sempre analisando os três de forma conjunta, nunca de forma separada. Então, pessoal, próximo encontro a gente vai dar continuidade e nesse momento aqui a gente finaliza essa segunda parte, né, esse segundo momento da disciplina.